Quase que eu não chego para essa live. Atrasada, mas estou aqui. É importante, o mais importante é eu estar aqui, né? Então, estou bastante atrasada, inclusive. Gente, eu vou logo fixar o nosso tema de hoje. Vou tentar resumir aqui o nosso, com poucas palavras. Gente, eu vou botar assim, acho que vocês vão compreender. Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre rompimentos, separações temporárias, aquelas situações que a criança ela precisa se separar de um dos seus, né, genitores por trabalho. Então, às vezes, essa pessoa precisa se afastar por algum motivo, doença, trabalho. E essas crianças sofrem, né, nesse processo de rompimento. Esse tema foi sugestão de uma seguidora. Eu achei interessante porque, na verdade, muita gente pergunta sobre isso. Não foi só essa seguidora que deu essa sugestão, mas muita gente fala: ai, o pai viaja muito, ou então eu viajo muito, meu filho sofre com essa distância, ou reage de tal forma. Como que eu posso ajudar meu filho a lidar, né, nessa situação? Então, gente, só ajeitar aqui essa câmera do. Pronto. Então, gente, é disso que a gente vai falar hoje, tá? Meu povo, vocês estão vendo que eu vim correndo, né? Eu achava que eu não ia conseguir nem fazer essa live, porque foi tão corrido o dia. Eu estava fazendo tudo atropelado hoje para conseguir chegar no horário, não consegui chegar no horário. Mas não consegui nem organizar minhas ideias aqui antes da live. Então vai ser bem associação livre mesmo, né? Quem não sabe, associação livre é um termo da psicanálise. Não sou da psicanálise, né? Mas respeito muito a psicanálise. Então vai ser assim, eu vou falar para vocês assim de forma muito livre, tá bom? E aí o que eu for lembrando de coisas pontuais, eu vou até anotando aqui no meu bloquinho, porque me ajuda também a organizar minhas ideias. Então, gente, vamos falar sobre esse tema que é bem delicado. É um tema difícil para os pais, porque claro que não tem nenhum pai que vá sofrer, que não sofra junto com. Não vou falar de. Olha, eu não vou aprofundar a questão de divórcio, tá? Mas acredito que as dicas, o que eu vou falar aqui, também servem em situações de separação dos pais, porque muitas vezes essa criança tem uma separação temporária, né? Às vezes só vai ver o pai no final de semana, ou a mãe também, ou na outra semana. Então tem uma separação temporária também. Vale também, certo? Tá bom? Então, se é questão nesse aspecto de separação, também acredito que vai valer. Só não é especificamente de separação, tá? Então, assim, nenhum pai, toda mãe, né, não quer ver o seu filho triste, não quer. Ixi, gente, eu não fixei o tema, não, né? Agora que eu tô vendo. Deixa eu caçar aqui. Onde foi que eu escrevi o tema? Tem gente perguntando do tema e agora que eu me toquei que eu não fixei. Tá aqui, achei. Pronto. Fixado. Eu escrevi e esqueci de fixar. Desculpa, Lucas, mas eu já coloquei. Então, vamos lá. Então, nenhum pai, nenhuma mãe fica feliz de ver o filho se sentindo angustiado, ou com saudade, ou falta de alguém, né? Gera sofrimento, tristeza. Essa criança, às vezes,
ela pode vir a... Só um minuto para completar meu ar-condicionado. Só porque eu tô aqui, já cheguei atrasada, aí agora o ar-condicionado tá simplesmente... Pronto, ajeitado. Então, todo pai, toda mãe sofre com isso, né? Ninguém quer ver um filho chorando, um filho sofrendo, sentindo falta. É sofrido tão quanto é tão sofrido para a criança quanto para os pais. E eu diria que até para os pais se torna uma dor um pouco mais intensa, né? Porque tá fora do controle muitas vezes desse pai, essa sensação e essa emoção, esse sentimento da criança. Ela sente, os pais normalmente, né, querem arrancar isso da criança, essa emoção, e tomar para ela. Todo pai ou mãe não quer ver um filho sofrer, então é muito difícil mesmo a gente manejar, lidar com essa situação. Mas tem algumas formas que a gente pode atenuar, tá? A criança, tá? Quanto menor ela for... Não, primeiro, antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte: quando uma criança ela sofre nesse momento de separação, nesse momento de rompimento, ela tem uma emoção que predomina nela. Qual é? A saudade. Essa é uma emoção que todo mundo sente. Então, a criança ela vivencia essa emoção a todo momento. Às vezes é uma saudade de uma experiência que foi vivenciada por ela, então ela sente falta, ela gostaria de vivenciar de novo. De um amiguinho que foi visitar no final de semana, então ela sente saudade de estar vivenciando. Só que a gente, como todo mundo sabe, a saudade ela tem intensidades. E é uma emoção que todo mundo vai sentir em algum momento, né? E a depender da intensidade dessa emoção, ela pode se tornar um pouco, diria, disfuncional, ou seja, trazer algumas sensações desagradáveis no corpo do ser humano, de forma geral, tá? Então, a criança, quando ela temporariamente está separada né, de um dos pais, seja o pai ou da mãe, essa criança ela sente muita saudade, ela, né, sente, ela vivencia aquilo, ela sente no próprio corpo aquela emoção. Só que muitas vezes essa criança ela não sabe o que ela está sentindo. Ela não sabe o que é saudade, ela não sabe o que é que causa no corpinho dela, que sensação é essa. E por esse desconhecimento, muitas crianças reagem de N formas. Algumas crianças elas ficam mais irritadas, ficam mais agressivas, mais impacientes, mais chorosas, né? Tem crianças que elas somatizam no próprio corpo, então algumas elas podem ter dores estomacais, né? Sentir febre, tem crianças que sentem febre. Então, a saudade, se for muito intensa, ela pode trazer algumas disfuncionalidades que pode atrapalhar essa criança de uma forma geral, tá? Então, assim, ok, Carol, já entendi que a emoção que predomina é a saudade, né? E que essa saudade vai trazer alguns reflexos comportamentais nessa criança. Então, se a gente entende isso, a gente vai precisar ser os adultos, né, no caso os pais, precisam ser ponte para essa criança, para que ela consiga atravessar esta emoção de forma saudável, ela consiga gerenciar essa emoção, não é deixar de sentir, porque a saudade ela é experienciada e ela deve ser vivenciada. A gente vai sentir saudade. A gente pode sentir saudade de uma pessoa que já se foi, que faleceu. A gente pode sentir saudade de momentos felizes que a gente teve. A gente pode sentir saudades de pessoas queridas. E tudo bem, não é uma emoção que a gente tem que tirar, nem tem como retirar do nosso repertório. Simplesmente a gente sente, né? É como valorizar algo que é importante pra gente. Mas, para uma criança muito pequena, que ela ainda não entende o que está acontecendo dentro dela, ela simplesmente sente aquilo, né? Ela, por não saber lidar,
ela acaba gerando repercutindo várias questões, como essas que eu citei, né? De questões comportamentais, questões fisiológicas. E aí entra a grande questão. E aí eu vou falar de uma forma muito séria com vocês. Se, né, seu filho está sofrendo de forma intensa, ou seja, é uma saudade que está a um nível bem avançado, essa criança ela chora muito, ela está tendo às vezes desconfortos abdominais, uma criança que está tendo febre, é uma criança que ela está extremamente estressada, irritada, eu sugiro que você procure um profissional para que esse profissional acompanhe seu filho. Isso eu não posso deixar de falar, porque nem tudo está no controle de vocês, entende? A gente precisa, a gente precisa pedir auxílio de um profissional mesmo quando aquilo está fora do nosso controle. Igual quando o seu filho está numa virose e essa virose não passa e aí essa febre aumenta e ele começa a desenvolver uma tosse e aí não melhora, você precisa procurar um pediatra. Então, observe como que vai se desenvolvendo essas questões emocionais. Caso esteja intenso demais, esteja atrapalhando até as questões sociais dessa criança, essa criança ela não está no mesma alegria, no mesmo ânimo, eu sugiro que você procure um profissional, porque esse profissional ele vai conduzir com seu filho, vai ajudar de forma mais diretiva as necessidades emocionais do seu filho, para aprender a lidar com esse afastamento, certo? Mas o que é que vocês podem fazer? O que é que está. Aí entra a questão, o que é que está ao meu alcance, né? Algumas pais podem estar se perguntando, certo? Ok. Entendi, eu encaminho para o profissional, mas o que, que está ao meu alcance? O que é que eu posso fazer diante do sofrimento do meu filho nesse momento de separação? Olha, em cada fase de desenvolvimento, em cada idade, a gente tem algumas condutas para ajudar essa criança a lidar. Quando a criança ela é muito pequitita, pequenininha mesmo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela vai sentir falta, só que ela ainda não tem, como ela ainda não tem habilidades de comunicação, ela ainda não consegue verbalizar o que ela exatamente está sentindo, ela simplesmente sente, mas ela não sabe organizar isso em palavras, ela ainda nem tem a palavra certa para explicar o que ela está sentindo, ela vai externalizar essa emoção através de comportamentos mais agressivos, talvez, né? Através do bater, através de um choro intenso. Então, quando essa criança ela está muito irritada, primeira coisa, né? Crianças pequenas, a gente precisa situar essa criança do que está acontecendo. Você já percebeu que a saudade, quando o pai viaja ou quando a mãe viaja, essa criança fica mais agitada, fica mais irritada? Você precisa, independente da idade, né? Tem gente falando assim, meu filho tem 6 anos, né? Fazia isso, então era lá atrás. Mas assim, independente da idade, a gente precisa sempre nomear e validar aquilo que a criança está sentindo, não é fugir. Tem gente que não quer tocar no assunto como uma forma de não, eu não vou nem falar que ela tá com saudade do pai para não ficar lembrando, para ela não ficar remoendo, mas isso ao invés de ajudar, piora. Porque primeiro a criança ela não vai conseguir entender o que ela está sentindo, segundo ela não vai se sentir compreendida. Então, você pode conversar com essa criança, independente se o seu filho tem 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você pode falar, filho, eu sei o que você está sentindo, o que você está sentindo é saudade. Eu também sinto saudade quando eu estou longe das pessoas que eu amo, das pessoas que eu gosto, né? Se você é casada com essa pessoa, né? Por exemplo, é o pai que está viajando e vocês são casados, você pode falar também se você sente saudade. Eu também sinto saudade do seu pai. Eu sinto saudade quando eu estou longe da minha mãe. Você pode também relatar suas experiências.
e explicar através dessas vivências, tanto dele, da criança que está vivenciando, quanto as suas vivências, o que é saudade. A partir dessas explicações repetidas, principalmente com crianças pequenas, porque primeiro uma criança ela tem a linguagem receptiva, ou seja, ela entende através do que ela escuta. Então, ela escuta o que você fala, e aí, a partir daí, ela vai entendendo e compreendendo o que é que significa aquilo que você está falando. Então, você pode e deve conversar independentemente do seu filho falar, se comunicar ou não. Então, seu filho não, por exemplo, seu filho ainda não aprendeu a falar. Você fala do mesmo jeito sobre isso. Filho, eu entendo, você está sentindo saudade do papai, você está sentindo saudade da vovó, eu entendo, eu sinto isso, a mamãe está aqui. E vá acalentar essa criança, tá? Quando você conversa com essa criança, nomeia, valida, acolhe, ela vai se sentir compreendida e aí, a partir daí, vai começar a fazer um pouco mais de sentido o que ela está sentindo. Então, às vezes, a gente fala aqui muito sobre nomear as emoções de raiva, tristeza, né, frustração. Eu falo muito aqui, né, para vocês, olha, validem, falem, porque a criança ainda não sabe. A criança está aprendendo o que está se passando dentro dela. E da mesma forma, outras emoções mais complexas, como a saudade, que é uma emoção mais complexa, né? Que é mais difícil ainda dessa criança entender. Então, fale. A criança ela aprende muito mais o que emoção ela está sentindo, contextualizar dentro, né? Sendo contextualizada a partir das vivências dela, a partir do que você vivencia também, né? De exemplos. Então, pode nomear e acolha, tá? Como eu falei, não tem como a gente tirar o repertório, o repertório comportamental da saudade. Vamos retirar essa emoção? Não tem como eu já disse. Mas nós podemos atenuar, né? Suavizar um pouco essa emoção para que ela não se torne tão intensa. Vamos lá. Então, crianças pequenas, que geralmente são as que mais sofrem. Por que elas que são as que mais sofrem? Porque as menores, elas ainda não têm muita noção de tempo, então elas não sabem, às vezes o pai viaja e elas não têm uma noção de ele vai voltar daqui a 5 dias, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, ela não sabe, ela não tem noção de tempo. Criança, ela só começa a ter uma noção melhorzinha de tempo, melhor, assim, razoável a partir dos 6 anos. E aí você vai mostrando através do calendário, você vai marcando. Então essa criança ela já começa a ter um pouco de mais de noção de quanto tempo falta, né? Ela vai tendo uma noção mais de quantidade. Mas uma criança pequena, ela tem zero noção de tempo. Então elas sofrem muito mais, porque elas não sabem se essas crianças não sabem se aquele pai vai chegar daqui a um tempo antes dela dormir ou depois, ou só bem depois. Então isso gera muito mais ansiedade e sofrimento, tá? Então por isso que é importante você sempre se colocar para a criança o que ela está sentindo, acolher o que a criança está sentindo, dizer que você sente também, que você pode dar exemplos de situações que você também se sente assim e que você está ali, tá? Principalmente nos momentos desafiadores. Vocês não precisam falar isso nos momentos zen, não. Nos momentos que a criança está calma, está tranquila, ou que a criança só está chorando. Normalmente as crianças se tornam até mais desafiadoras, mais violentas, nem violentas, mas eu vi uma palavra aqui, a mãe falando assim, que o filho ficava violento, mais agressivas, as crianças se tornam muito mais agressivas quando elas estão sentindo mais falta. E aí é nesse momento que você vai validar, é nesse momento que você vai utilizar a comunicação a seu favor e ensinar para a criança o que está passando dentro dela e ela não está conseguindo entender, certo? E aí, cara, e como que eu faço? O que eu posso fazer para amenizar, né, esse sofrimento? Primeiro, tem coisas. Ai, desculpa. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela mesmo relata que o marido passa um mês fora, praticamente. Passa um tempão, sabe, fora. É muito tempo, né? Então, imagine que administrar
esse tempão, esse um mês fora é bem difícil para uma criança e é difícil também para a mãe administrar. Mas o que a gente pode pensar em estratégias? Aí a gente pensa em o benefício da gente estar na era digital é a gente poder se conectar com muito mais facilidade com outras pessoas que estão longe, que antigamente a gente não tinha isso, não é? A gente se falava por telefone, a gente se falava por bem cartas, hã, cartão postal, e hoje a gente tem a facilidade de usar uma tecnologia a nosso favor. Então, fazer vídeos com essas pessoas é uma estratégia muito boa de você matar um pouquinho da saudade. Para a criança, não é a mesma coisa da presença física, fato. Você pode mostrar, você pode fazer vídeo todos os dias, 2 vezes ao dia com a criança, o pai está viajando e você pode fazer um vídeo 2 vezes ao dia para a criança matar a saudade. Ela vai até matar um pouquinho, porque ela vai estar aí no campo de visão, mas não é a mesma coisa, não substitui a presença, não substitui presença. Mas a gente pode utilizar esse recurso a nosso favor? Pode e deve utilizar. Então, fazer vídeos é uma forma muito boa eh, da gente conseguir, né, que essa criança ela tenha um contato com esse pai, ou com essa mãe, enfim, com essa pessoa que ela está sofrendo porque ela está longe. Eu gosto também de orientar, em casos assim, que os pais comuniquem à escola sobre a situação, porque muitas vezes a escola que não está contextualizada do que está acontecendo dentro de casa pode ser injusta até com a criança, né? A gente precisa ter um pouco mais de paciência, mais tolerância e entender a fase que essa criança está passando. Por isso que é importante os pais que estão passando por uma situação como essa comunicar à escola e dizer, falar para a professora o que está acontecendo, né, o que está acontecendo em casa, que você tem observado tais comportamentos, e que se ela estiver reproduzindo os mesmos comportamentos na escola, isso está diretamente ligado a essa falta desse pai, ou essa falta desse avô e dessa avó, dessa pessoa e dessa figura que é importante para essa criança. Então, comunicar a outras pessoas que estão no convívio desta criança para que ajude também, seja ainda mais uma pessoa para auxiliar nesse processo. Porque quando o adulto tem essa consciência, né, que, por exemplo, é um educador, um professor, um auxiliar de sala, seja quem for, se ela já tem essa tomada de consciência, isso também dá a possibilidade dela de ter mais um jogo de cintura, ter um pouco mais de paciência, entender que ela está mais irritada por conta disso. Então eu acho fundamental a gente também explicar para outras pessoas que convivem com essa criança e que estão com essa criança o que está acontecendo, né? Às vezes tem escolas que elas começam a mandar um monte de bilhete. Ah, seu filho está, seu filho não, sei lá, não cumpriu com os combinados, tá? Brigou, bateu e tal e com uma certa recorrência, mas sem entender o que muitas vezes o que está por trás é uma instabilidade emocional dessa criança por conta de uma falta. Por isso que eu gosto de sempre estar em comunicação com a escola, né? E peço para os pais comunicarem o que está acontecendo, certo? Outra coisa que ajuda muito, aí entra para crianças até maiores, né? Utilizar alguns recursos, por exemplo, recursos, objetos, né, que remetam àquela pessoa. Vamos lá, por exemplo, se eu vou sempre trazer o exemplo aqui do pai, mas às vezes é a mãe mesmo que viaja, né? Mas como eu recebo muitas mensagens de mães falando dos pais que ficam muito tempo fora, mas eu sei que isso acontece independente de ser pai ou de mãe, ser pai ou mãe, mas eu vou trazer esse exemplo do pai, que é o que a maioria das perguntas estão relacionadas a isso. Meu marido viaja, fica um tempão fora e o meu filho aqui fica super irritado e tal. O que é que eu faço? Então, eu vou trazer esse exemplo, que é da grande maioria das pessoas que a grande maioria das pessoas me perguntam. A gente pode utilizar alguns objetos que remetam àquela pessoa.
Então, vamos supor que eh, o pai da criança deixe alguma coisa que seja importante para ele nos cuidados do filho. Às vezes uma pedra, que é simbólica, um colar, que é simbólico, pode colocar o pai pode inclusive dar um frasco de perfume, que esse perfume ele pode borrifar no travesseiro da criança, que aí a criança ela vai estar sempre lembrando do pai. Eh, Eles podem, montar, né, um porta-retrato só deles, e aí eles montam. E essa estratégia do porta-retrato eu até já dividi aqui uma vez, para crianças nesses momentos de adaptação, para a criança levar, né, a foto da família na bolsa da escola, e quando tiver saudade, poder olhar, reviver, relembrar, né, a imagem da família e matar um pouquinho da saudade. Essa estratégia do quadro, do porta-retrato, você pode utilizar também como um recurso para lidar com a saudade nesse momento. Então, o pai, por exemplo, que viaja muito, pode montar com o filho um porta-retrato, uma cartolina, aí vale a criatividade de cada um, não é nada comprado, é algo criado. Coloca uma foto dos dois, e aí essa criança pode colocar, por exemplo, embaixo do travesseiro, colocar em algum lugar acessível. Também é uma forma de lembrar, né? Aí você pode estar perguntando, mas ele lembra do pai? Vai lembrar, óbvio, sim. Mas tudo que é simbólico, a criança ela acalma. Tudo que calma acaba dando um sentido pra gente, né? A gente lembra da pessoa, mas como que a gente pode deixar um pouquinho dessa pessoa pertinho da gente? Então, algo que remeta e que mate um pouquinho dessa saudade, desse contato. Então, utilizar isso de forma simbólica, igual como a gente utiliza de forma simbólica, a gente também utiliza formas simbólicas de dar conta de um luto, de uma separação, né? Por exemplo, às vezes, sei lá, você perdeu uma pessoa importante na sua família, aí você guarda alguma coisa, poxa, isso daqui era tão importante para ela, eu vou guardar isso de recordação para eu ter boas memórias dessa pessoa. Então, quando você guarda também algum objeto, você simbolicamente também está dando conta dessa emoção que é a saudade, tá? Então, quando você utiliza estratégias, né, para também dar ferramentas para essa criança dar conta dessa saudade, como por exemplo objetos, o perfume, algo simbólico, essa criança ela também vai tentando se fortalecer diante essa saudade, tá? Aí entra também, às vezes algumas pessoas me perguntam, por exemplo, saudade, que é uma coisa temporária também acontece. Pais que viajam, não é nem o tema específico, mas, por exemplo, pais que viajam, que tem que passar uma semana, 10 dias longe do filho, e o filho sente saudade. Tem algumas formas também de você trabalhar essa saudade, né? E eu dou algumas sugestões, como por exemplo, você fazer os vídeos, né, com essa criança, ter a possibilidade de fazer vídeos com essa criança. Mas nesse caso em específico, quando os pais viajam, vão para lazer, né, enfim, vão viajar para descansar, e a criança fica aos cuidados de um outro responsável, que seja os avós, por exemplo, ou tios, enfim, eu sugiro que nesses casos, vamos lá, especificamente nesses casos, façam vídeos mais assim no começo do dia, sabe, assim, que a criança ela tem a possibilidade do resto do dia para se distrair, fazer outras atividades diferentes e brincar. Porque se você faz, eu digo assim, não existe regra, tá? Não existe uma fórmula e uma orientação e um protocolo a ser seguido com relação a isso. Mas quando você faz vídeo, se você tiver que escolher alguns horários para fazer vídeo com a criança, eu sugiro que façam vídeos mais cedo, né, de manhã, à tarde, mas que essa criança ela tenha um resto do dia para se distrair, ocupar a mente dela com outras coisas, com outras distrações. Porque assim, muitas vezes o pai vai fazer um vídeo assim muito à noite, então essa criança já está prestes a dormir, ela fica ali, ó, borbulhando com saudade, aí começa a aflorar aquela saudade, aquela sensação e, né, gera muito mais intensidade essa sensação de saudade. Então, eu acredito que funciona bem melhor nesses casos de separação de viagem, fazer vídeos mais no iniciozinho do dia, que a criança ainda tem um intervalo de tempo e de horários para ela se distrair, ocupar a mente dela, tá?
Gente, quanto a criança vai crescendo, tá? Vamos supor que os pais, né? Aí entra outra coisa. Uma pessoa se perguntou sobre em caso de abandono parental. Gente, isso daí é bem profundo, né? Isso demanda aí aspectos de psicoterapia. É muito complicado. Aí já eu vou pensar aí em uma live direcionada a isso. Mas é bem mais focado para profissional mesmo, assim. O que é que eu tava falando, meu Deus, agora eu perdi o raciocínio. Sim, eu estava falando da viagem, né? Eu estava falando da viagem, de fazer vídeos, o ideal um pouquinho antes, que essa criança tenha um máximo de tempo para se distrair, né, para ocupar a mente. Recebi um elogio, obrigada. Obrigada. Então, assim, não existe um protocolo, uma fórmula para a gente lidar com as questões da saudade da criança, mas a gente pode amenizar essas emoções, tá? Se seu filho está sofrendo muito, eu sugiro fortemente que você procure um profissional, porque ninguém dá conta de nada sozinho. Ninguém. Nem o profissional, às vezes, vai dar conta sozinho. Às vezes, a gente precisa de uma mão de um outro profissional, né? Então, a gente precisa, às vezes, do suporte de um outro profissional para alguma demanda. A gente precisa ter humildade de entender que, às vezes, até muitas vezes, a gente precisa, sim, de outras pessoas, né? Com a gente, para que as coisas fluam. Em caso de falecimento, em caso de falecimento, aí entra o processo do luto, né? Aí é outra coisa, aí entra um processo mais complexo, mais forte aí, né? Porque quando entra o falecimento não é algo temporário, é algo permanente de uma mudança dessa criança. E aí, assim, nem toda criança. O processo do luto todo mundo passa, óbvio, né? Se a gente perde uma pessoa querida, que a gente ama, a gente vai passar. Mas nem todo luto vai ser difícil. Tem lutos que a gente pode passar de forma tranquila e outros não. Isso vale tanto para um adulto quanto para um adolescente, ou quanto para uma criança. Às vezes a criança ela perde um ente querido, uma pessoa muito especial, mas ela passa pelo luto e ela elabora o luto. E ela não vai precisar passar por um processo terapêutico, ela não vai precisar ir para o psicólogo para elaborar o luto, tá? Então ela vai chorar, você vai acolher essa criança, né? Você vai falar sobre o que ela está sentindo, né? Deixar ela colocar para fora. Não é fugir do tema, porque às vezes as pessoas acham assim: não, se eu ficar tocando muito nesse assunto sobre morte, sobre a perda ou sobre a saudade do pai, isso vai aflorar nela, né? Isso vai começar a intensificar. Pelo contrário, quanto mais a gente fala sobre aquilo, quanto mais a gente elabora através de palavras aquilo que a gente está sentindo, mais a gente se fortalece. A terapia é isso, inclusive. Terapia é a gente justamente falar sobre aquilo que muitas vezes incomoda. E quanto mais a gente fala, mais isso vai fazendo sentido e elaborando. A criança é da mesma forma, da mesma maneira. Inclusive, isso me fez lembrar que no livro do. Peraí, que agora eu tô tentando lembrar o livro do. Eu acho que foi o. Eu acho, se eu não me engano, foi no livro do Cérebro da Criança, do Daniel Siegel. Se eu não me engano, foi nesse livro. Quando eu li, né, esse livro, tem uma parte que ele relata sobre as questões das memórias implícitas, as memórias explícitas. Eu acho que é nesse livro. E aí ele traz uma situação que eu não sei se foi com um filho dele ou foi com um filho de outra pessoa que ele relata. Mas ele fala, gente, desculpa que eu tenho rinite, tem hora que meu nariz fica atacado.
ele fala de uma situação seguinte, ele conta uma história que uma criança, ela estava no carro, e aí ela sofreu um acidente de carro junto com os pais. E os pais começaram a fugir do assunto. E essa criança começou a ficar mais irritada, dando a entender como se ela tivesse com estresse pós-traumático, tá? Então, todo mundo ficou sem entender, né? Ah, essa criança está traumatizada, sofreu um acidente de carro, e ficou aquela coisa. E aí, eu acho que justamente foi isso. Ele não era a filha dele. Ele estava acompanhando, era um caso que ele estava acompanhando. E aí, ele fala muito sobre isso, que muitas vezes aquilo que, que a criança vivenciou, né? Às vezes isso pode ser conversado, não é fugir. Aí, gente, eu vou abrir só um parêntese bem assim grande, só para ficar muito claro. Vou fazer um cartaz aqui. Eu não estou dizendo que todos os assuntos a gente tem que forçar a criança a falar. Nunca a gente tem que forçar uma criança a falar sobre nada. Ninguém é obrigado a falar sobre nada. Né? A criança, ela fala se ela se sentir à vontade de falar. Se ela está se sentindo bem para falar sobre, fala sobre isso, tá? Então, às vezes uma criança passou por uma situação de abuso sexual e que ela ainda não está preparada para falar, entendeu? Então, assim, ela vai lá, pode ser que ela elabore de outras formas. Ela não necessariamente vai te contar tudo. Então tem que ter só um cuidado. Eu estou falando de situações pontuais, situações que às vezes a gente foge, que são coisas mais corriqueiras, comum do nosso dia a dia, que às vezes é um acidente, uma situação pontual, né, como esse caso da situação do carro, né, uma situação de um falecimento que faz parte da vida. É um ciclo da vida. As pessoas nascem, vivem e morrem. Então é normal a gente passar por isso, né? Então, assim, nessas situações mais comuns e que pode acontecer, né? A gente pode falar sim sobre isso de forma tranquila. E aí no livro ele fala muito nesse caso que a partir do momento que esses pais começaram a falar, filho, e era pequenininho, tinha 1 ano e pouco. Ele falava assim: filho, quando a gente estava andando no carro, quando a gente estava passeando no carro, e aí o carro bateu e isso aconteceu, e começou a conversar com a criança sobre aquilo de uma forma mais natural possível, essa criança ela foi começando a elaborar essas emoções. Que antes os pais fugiam do assunto, não tocavam. Ninguém podia falar dentro da família, né, quando a criança estivesse perto, sobre essa questão da batida do carro. E os pais começaram a falar sobre isso de forma natural. Da mesma forma, a questão da morte. Quanto mais naturalidade você traz, até no seu ambiente familiar, independente de uma pessoa morrer ou não, traz de uma forma natural o processo da morte. Às vezes você pode trazer de forma natural o processo da morte dentro de uma perspectiva da sua própria religião, né? Entender, mostrar os ciclos da vida, da própria vida, até dos animais, da planta, e que é um ciclo. Então, tudo isso faz com que a criança ela também vá, né, se preparando para esse momento da perda, do rompimento, do falecimento de alguém querido. Então, quando alguém querido, um ente querido falece, a gente não precisa fugir do assunto. Pelo contrário, a gente deve sim conversar com a criança, perguntar o que ela está sentindo, né? Perguntar o que ela precisa, se ela precisa de você ali do lado, e você vai ficar ali do lado quanto tempo, o tempo que ela precisar. Como que você pode ajudar essa criança a matar uma saudade, né? Às vezes você pode cada um contar uma história engraçada daquela pessoa, daquele ente querido, né? Você pode contar uma história que você viveu com ele e conta de forma feliz. E aí ela pode também, essa criança, falar também de uma forma feliz o que ela vivenciou com essa pessoa. E esse diálogo ser construído de forma natural. Porque aos poucos isso vai sendo elaborado naturalmente. Gente, a, é muito curioso essa questão. A gente está falando sobre
afastamento, né, sobre esse rompimento temporário. Mas essa coisa da morte é tão curioso porque até dentro do processo de luto de adultos, tem adultos que quando perdem alguém, simplesmente querem fugir do assunto. Não passam, tentam empurrar o processo de luto. E às vezes esse processo de luto vem um ano depois. Um ano depois, esse adulto cai a ficha. E aí ele começa a passar pelas fases do luto porque não foi elaborado lá atrás, porque ele simplesmente não conseguia ir de encontro àquele assunto. Era tão difícil que o luto dele chegou um ano depois, 2 anos depois, né? E às vezes com muito mais intensidade. Por isso que é importante sim a gente falar sobre essas emoções de uma forma muito serena, fluida, sem querer tapar buracos, sem medo, tá? Em situações assim, como eu tô dizendo, não nas situações complexas que você quer fazer que a criança fale, desabafe, não. Não é nesse sentido, tá? Ok, gente. A gente estava falando sobre separações temporárias, chegou no negócio do luto, né? A gente deu uma viajadinha aqui, mas acho que tem relação também, né? Gente, é isso. Já deu o nosso horário. Vou repetir uma coisa super importante. Estou vendo aqui as mensagens de vocês. Vou repetir uma coisa muito importante que eu quero que vocês fixem. Não tem como vocês terem um controle nas emoções dos filhos, nas emoções dos filhos de vocês. Então não tem como retirar a saudade do coração deles, não tem como tirar a raiva do coração, não tem como tirar a tristeza. Coração não, vem tudo da nossa cabeça, né? Mas de uma forma simbólica do coração, todas essas emoções não tem como retirar de ninguém, nem é do seu filho, nem é de ninguém, não tem como a gente retirar. Mas o que é a inteligência emocional nada mais é a gente saber lidar, gerenciar essas emoções. E a saudade, o rompimento, a separação é justamente isso. É a gente saber gerenciar de uma forma saudável, entendendo que quanto menor essa criança for, ela vai sentir muito mais. E você não pode deixar de conversar sobre isso, mesmo que essa criança ainda não fale. Dizer para ela que ela está sentindo essa saudade, né? Pensar com ela como que a gente pode ajudar a diminuir essa saudade, que você está ali com ela, né? Que ela tem essas outras pessoas que amam tão quanto o pai, ou fulano, ou Beltrano que está longe, que também está com saudade dela. Então, elaborar através de um discurso, da verbalização, isso a criança ela vai internalizando. Não duvidem. A gente tem processos conscientes e inconscientes. Um bebê que está no útero, um nenenzinho, um fetinho, ele está também absorvendo tudo o que está acontecendo de forma externa. Inconscientemente, ele está, ele está internalizando, sabe? Isso já tem vários estudos que trazem. Se você escuta uma música durante a gestação todos os dias ou com uma grande frequência, por exemplo, né? O seu filho, quando nasce, ele já vai reconhecer aqueles sons, aquela música. Isso vai acalmá-lo, ele vai se sentir mais seguro, porque ele sente que faz parte do ambiente dele, ele já escutou aqueles sons. Isso é um processo de uma memória inconsciente, não é consciente. A criança não. Eu lembrei, eu estava no útero, e aí eu lembrei que aquela música tocou. Não é assim, mas aquilo fixa. Então, mesmo sendo uma criança pequena, falem sobre saudade, fale o que você sente, fale o que ela está sentindo, fale que você está ali e acolha. E paciência, que é um processo realmente muito difícil. Se você acha que está muito intenso, procurar um profissional. Claro que com crianças de 1 ano e meio, né? As intervenções elas são muito mais. Eu vi gente perguntando, mas 1 ano e meio leva para psicólogo? Gente, assim, quando a criança é muito pequena, 1 ano e meio, né? 2 anos, normalmente as intervenções elas são muito mais direcionadas com os pais do que com a criança. Então, geralmente são sessões de orientação a pais, com estratégias específicas e direcionadas àquela criança, né? Então a gente estuda como que é a rotina, quais são as possibilidades que a gente pode testar para essa criança conseguir lidar com a saudade de uma forma mais positiva,
Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar pra vocês aqui, como eu tô realmente sem roteiro, são livros que abordem um tema, saudade. Tem livros pra tudo que é idade. Tem um BIMP, que tem um da Fisher Price, que não tá aqui. Eu acho que não tá aqui, não. Eu acho que tá na clínica. Mas ele é pra criança. Ele é um livro bem legal, que tem várias emoções. Se eu não me engano, tem saudade também. Tem várias emoções. Então, tem livros para tudo que é idade e que aborda também sobre saudade. Então também é uma forma de você ensinar essa emoção e, né, para que essa criança comece a compreender e que a partir do momento que ela comece a falar, ela também já saiba se expressar, dizer o que ela realmente está sentindo, né? Dizer o que ela, oh, no momento estou com saudade, não duvida. E quanto mais cedo a gente ensina habilidades emocionais, a criança a se expressar, né? Igual como ela diz que ela está com fome, igual como ela diz que ela está com sono, quando você também ensina ela a expressar o que ela está sentindo, fica tudo mais fácil. Tanto mais fácil para ela se compreender e saber gerenciar essas próprias emoções, porque pelo menos ela já sabe o que é, quanto para você entender o que está se passando dentro do seu filho, certo? E poder ajudá-lo, tá bom? Gente, falei demais. Cheguei atrasada também, mas falei que nem uma matraca, né? Gente, ficamos por aqui